bom dia a todos. Estamos iniciando mais um programa, Luz no Araguaia, programa espírita levado ao ar todos os domingos pela sua rede TV, de 11 da manhã ao meio-dia. Programa vinculado à Associação Espírita Luz no Araguaia. Todos os domingos, levando aí um assunto da atualidade, um tema doutrinário, espírita, para que nós possamos refletir. Na manhã de hoje nós temos o professor Luiz Renato, que está conosco. Bom dia, Luiz Renato. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, nossos telespectadores. E vamos começar então rogando a Deus, nosso Pai, assistência, proteção para todos nós. Nós aqui do estúdio, você que está na sua casa, você que está nas ruas nos assistindo, você que é de Barra do Garças ou região, você que está passando pela cidade somente e está tendo a oportunidade de assistir o nosso programa. Seja bem-vindo ao nosso programa Luz no Araguaia. Hoje nós vamos falar sobre a igualdade. Vitor, coloca para nós o primeiro slide para que nós possamos... gostei desse efeito, hein, cara? Ficou legal. Essa passagem aí ficou beleza. Lei de igualdade. No capítulo 9 de O Livro dos Espíritos. Lei de igualdade. É interessante, né, Marquinhos, que o slide está mostrando lá o título e ao fundo estávamos com a imagem escura, né? É uma imagem ideal para a gente começar a discutir a igualdade. Verdade. Até que ponto somos iguais? Verdade, verdade. Igualdade. Será que você, amigo telespectador, já parou para pensar? Porque é muito fácil, Luiz Renato, nós ouvirmos por aí, todo mundo é igual, todos são iguais. Até porque está na Constituição, todos somos iguais perante a lei. Será? Muito interessante. Mas de que lei estamos falando? Nesse caso, da Constituição Federal. Pois é. A Carta Magna da Nação. É essa, a lei que rege todos os brasileiros. Ela diz que todos somos iguais. Mas e na prática? Na prática, o que se percebe é que uns são mais iguais do que os outros. Interessante. Bom raciocínio. Uns são mais iguais do que os outros. Verdade. Né? Verdade. Há grupos que, de certa forma... São muito iguais. E são homogêneos, a tal ponto até de que chegam quase que a ser herméticos, fechados. Não é isso? O que nós observamos, embora seja um discurso muito bonito, Luiz Renato, a questão da igualdade, como Constituição Federal, e é necessário que seja dessa forma, né? Pelo menos para nortear os brasileiros no geral, para nortear. Isso é necessário. Mas nós observamos que, na prática, a coisa é diferente. Como você mesmo disse, o fundo estava escuro na hora da apresentação, porque há contrastes. É necessário, no caso, que o fundo fosse escuro, porque a letra estava em branco. Sim. Né? E nós começamos por aí os contrastes sociais. Né? O negro, o branco, o homem, a mulher, o rico, o pobre, o doente, o enfermo, o saudável. Até que ponto existe isso que agora vamos trazer para o judiciário? O princípio da isonomia. Todos têm de ser tratados de maneira igual, judicialmente falando. Por que o vale-refeição dos funcionários do judiciário é maior do que dos professores das universidades públicas? Se são todos funcionários federais. Meu Deus. Por exemplo. Sim, ótimo. Não é? Ótima reflexão. Tá vendo, amigo telespectador, o tanto que é interessante nós pararmos para observar. Veja você, nós falamos da Carta Magna, foi lembrado pelo Luiz Renato. A Carta Magna reza que todos devemos ser iguais perante a lei. Né? Vamos retornar 2000 anos atrás. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. É uma fala de Jesus. Sim. É uma fala que traz uma reflexão profunda.
isso quer dizer que eu não devo querer para o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu não posso, eu não deveria, pelo menos, querer para as pessoas. Pelo menos aquilo, Luiz Renato, que nós dizemos assim às vezes, nós amortecemos quando o sofrimento não bate à nossa porta. É lá, aquelas pessoas estão sofrendo. Não, tem um problema lá. Nós justificamos. Sim. Tá? Mas a lei de igualdade vai muito além disso. E esse assunto é o que nós vamos trabalhar na manhã de hoje. Nós vamos trabalhar em cima desta expressão. Todos somos iguais ou não somos iguais. Vamos trabalhar baseados no Livro dos Espíritos, que é o livro que, para nós espíritas, nos serve como um norte para aferir os princípios doutrinários. Ok? Vitor, coloca para nós o slide de número 2. O Vitor hoje está muito criativo, gostei de ver. O slide de número 2. Luiz Renato, é possível fazer a leitura daí? Pergunta 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Excelente reflexão. Todos os homens são iguais perante a Deus? É uma pergunta. São iguais perante a Deus, todos os homens? Pergunta de Kardec. Está lá no item Igualdade Natural, de O Livro dos Espíritos. Sem dúvida, perante Deus, somos todos iguais. Isso aí não tem nenhum problema. Não há porquê, vamos dizer assim, às vezes se ouve por aí, poxa, eu acho que Deus não tem me observado, não está vendo como que as coisas estão acontecendo para mim, para minha família, ou para os meus amigos. Né? Parece que Deus é mais amigo de algumas pessoas do que de outras. A doutrina nos explica que não. Todos são vistos de maneira igual perante o Pai, perante o Criador. Talvez, aí surge o questionamento, poxa, mas e por que a desigualdade? É isso? No mundo atual. Né? Afinal de contas, perante a Deus, o grande detalhe, Luiz Renato, está, penso, na questão das relações. Na questão das relações. O problema não é nós perante Deus, mas o problema digamos assim, somos nós perante nós mesmos. A grande dificuldade que temos é porque, como nós poderíamos dizer, o convívio, a vida de relação, ela nos tem questões culturais que estão ligadas à tradição, tem as questões ligadas à questão de classe, tudo isso na vida de relação. A vida de relação traz uma grande, como dizemos assim, a própria questão da hierarquia, ela nos faz, às vezes, confundirmos as coisas. E aí, às vezes, a gente chega a ser contundente nessa diferenciação de como um trata o outro. A vida de relação, você acha que é fácil, Luiz Renato? É uma coisa complicada. E nós precisamos quebrar alguns paradigmas para poder tratar essa questão da religiosidade de uma maneira diferenciada. Porque não podemos ver a religião como um sistema exterior ao indivíduo. Ótimo. E sim observar a religiosidade a partir do indivíduo. As mudanças, transformações que a gente tem na vida, que a gente quer na vida para nós e para os outros, elas têm que ser de dentro para fora. Então, por exemplo, se pudéssemos fazer uma analogia com a organização política, com o regime político, eu não tenho dúvida nenhuma que a ação de Jesus Cristo, há 2016 anos atrás, foi uma ação política. Política. Não, obviamente, uma ação Concordo. político-partidária, mas uma ação política. Concordo. Não é verdade? Concordo. Então, a pregação dele, realmente dessa igualdade entre todos, os exemplos maravilhosos que a história nos deixou, o legado de Cristo,
todos nos encaminham para uma discussão de igualdade entre todos mesmo. Não estou querendo dizer aqui que Jesus Cristo era comunista, ou que ele era anarquista, ou que era socialista. Sim. Mas os regimes políticos, eles surgem e vão nomeando coisas que já haviam anteriormente. Então, à luz da discussão política, a gente pode fazer várias analogias com passagens de Cristo. Multiplicação dos pães, dos peixes, a Santa Ceia e uma série de outras coisas que são de domínio público, que estão aí nas Sagradas Escrituras e que muitas vezes são analisadas de uma maneira muito hermética, como você comentou, e geram algumas distorções, algumas interpretações necessariamente não tão confiáveis assim. Então, nesse slide que o Vitor passou, que a gente pode destacar é uma expressão de uso comum, de senso comum, que é essa coisa de que o sol nasce para todos. Acho que é um ponto o sol brilha para todos. É interessante essa frase. Eu acho que cabe aí uma reflexão. Exatamente. Então, quer dizer, o sol, que é o astro-rei, é interessante porque eu posso fazer uma leitura pagã disso. Na verdade, o sol é um elemento da natureza, várias regiões do paganismo cultuam os elementos da natureza. Certo. Mas eu tenho que entender o sol como uma energia que emana de uma relação do homem com o meio. Os problemas ambientais mesmo, eu vejo que eles têm uma dificuldade de serem resolvidos, exatamente porque o homem, racionalmente, ele se pensa fora, ele se coloca fora do meio ambiente. Quer dizer, eu olho o meio ambiente. Entendi. Não, ele não se enxerga como parte do meio ambiente. Entendi. Nós somos animais que dividimos o espaço com gatos, com cachorros, com onças, jacarés, peixes. Não é verdade? Somos parte de um ecossistema. Eu tenho uma filha de 14 anos que decidiu não comer carne há mais de um ano. Então ela está com essa reflexão de que não vou matar animal. E ela está firme? Está firme. Meu Deus, que legal, cara. Entende? Não vou comer um animal. Então, E eu tenho visto isso muito na internet. São os veganos. Os veganos, eles estão chegando forte. Entendi. Interessante. E cabe lembrar também, Luiz Renato, a questão do sol brilha para todos. Nós sabemos. Eu me lembrei agora de um amigo, quando nós trabalhávamos juntos numa construção, e é companheiro de obra. Aí ele disse assim, Marquinhos, realmente tem a frase que diz assim, o sol nasce para todos. Mas um amigo meu dizia assim, o sol nasce para todos, mas a sombra é para alguns. É o dito popular, mas nós sabemos que isso tem um fundo de verdade na nossa vida de relação. Porque também muito se fala hoje, Luiz Renato, sobre a questão da meritocracia. Trabalhe e o sol brilha para todos. Sim, brilha para todos. Existem oportunidades, sem sombra de dúvidas. Mas não seja inocente, ingênuo, a ponto de pensar que entre nós homens, na nossa vida de relação, as oportunidades são iguais, porque não são. Mas como, Marquinhos, a doutrina pode me ajudar? Pode te ajudar, porque só o fato de você reconhecer essa realidade, e a doutrina te traz uma proposta consciente de lidar com uma realidade a qual você, enquanto indivíduo, sozinho não pode mudá-la, sozinho não, tá? Mas você pode detectá-la, não é proibido ver isso. Verdade. Tá? Porque, veja bem, por exemplo, para começo de conversa, nós estamos em níveis evolutivos diferentes, é o que a doutrina diz. Tá? Todos são iguais perante Deus? São. Mas tem uns que têm nível de evolução maior, vamos dizer, estão acima de outros, em termos de evolução. Sim, é realidade, mas Deus os enxerga de uma maneira igual. A visão paternal de Deus, digamos assim, tranquilo. Mas isso faz, essa diferença de níveis evolutivos, que nós vamos até no próximo slide vai ser falado, isso faz com que haja um certo agastamento nas relações. Tá? E a doutrina espírita, de certa forma, nos esclarece como lidar melhor com isso. Usar a inteligência, usar a resignação, usar os mecanismos que estão disponíveis dentro, claro, de atitudes pautadas pela consciência tranquila. Nunca, dando, como se diz, fazendo atalhos perigosos que prejudiquem o seu próximo.
ou a você mesmo? O Walter Franco, final dos anos 70, produziu uma música que eu acho muito interessante, que diz assim: tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É legal. Parece fácil. Não é? Mas essa questão toda que você levantou, no próximo slide, Vitor, a gente já pode observar isso, que tem a ver com a questão das aptidões. As aptidões. Isso. Então, a aptidão é uma coisa assim que é relativa. Veja lá a pergunta 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente. Agora a câmera está na minha frente. Não sei se você vai conseguir. Se aperfeiçoam mais rapidamente. O que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência nos limites do desenvolvimento e suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função. É muito interessante essa questão 804. Se a doutrina diz que perante Deus somos todos iguais, por que não temos todos aptidões idênticas? Mas e você como professor, como é que é na sala? Todo mundo é Olha, igual? Os professores que nos assistem devem estar lembrando, sobretudo, do que contém nos planos curriculares nacionais, que, a meu ver, são verdadeiras obras de poesia, feitas muitas vezes por pedagogos de ar-condicionado, que eu digo. Aqueles que ficam lá em Brasília e não conhecem o chão de fábrica, a realidade da sala de aula. Dizer que nós temos que desenvolver as mesmas competências e habilidades em todos por igual, eu acho que é uma ilusão, é uma utopia, porque a gente sabe que uma das questões mais complicadas na educação é a questão da avaliação. Sempre as secretarias municipais, estaduais de educação fazem seminários, treinamento, e sempre estão falando de avaliação. Nós temos que trabalhar para errar menos, cada vez menos. Mas se eu tenho uma avaliação padrão para todos, provavelmente eu já estou incorrendo em algum erro. Porque por trás do que parece democrático, talvez seja excludente para aquele aluno que tem alguma dificuldade específica de leitura, ou de escrita, ou de cálculo. Então eu ponho uma forma e quero padronizar todos. Isso me lembra aquele filme do Pink Floyd, o The Wall, Sim. que os estudantes são metaforizados por martelinhos que vão indo em direção a um abismo. É para onde a escola leva com essa homogeneização de tudo? Entendi. Essa padronização de seres diferentes, vamos dizer assim, é como que... Será que ela estaria promovendo um engessamento? Com certeza. A escola não foi criada para promover revoluções sociais, e sim para acalmar os indivíduos dentro do que já está pré-estabelecido. Entendi. Entendi. Muitas vezes ela não produz pensadores. Sem dúvida, produz pessoas simplesmente obedientes. Exatamente. É. Então, nesse tópico da desigualdade das aptidões, o que a gente observa é que, pela lei divina, o que há é igualdade em torno dos espíritos. Todos simples, ignorantes. Na sua criação. Na sua criação, quer dizer, uma tábula rasa. Sim. E aí vai depender da experiência vivenciada em cada um nas encarnações. Sim. E da própria vontade, que aí sim nós vamos chegar no nosso fulcro da questão, que é o livre-arbítrio. Entendi. É muito interessante. Para nós espíritas, o espírito não é criado no momento do nascimento do corpo físico. Então nós entendemos que o espírito pré-existe ao corpo. Nós já existíamos antes de nascer, antes de você ser o filho, né, que você é hoje, né, da mamãezinha, do papaizinho, tá?
você já existia como espírito antes. Tá? E pelo que se aprende com a doutrina, nós estamos em um mundo intermediário. Nós já devemos ter tido muitas outras reencarnações. Tá? Mas o espírito em si, quando criado, tá? Então ele é criado simples e ignorante. Todos foram criados simples por Deus. É nesse sentido que existe a igualdade plena no momento da criação. E aí uns vão tomando um direcionamento, outros tomam outro direcionamento, o que é salutar. É assim mesmo que funciona. Uns foram criados antes por Deus, outros depois. Como disse Jesus, meu Pai trabalha sempre. Partindo desse pressuposto, a doutrina diz que Deus cria espíritos novos sempre. A vida é uma, digamos assim, é algo, como se diz, em expansão. O universo em expansão, a vida em expansão. Então, a igualdade plena se deu no início, quando todos fomos criados, simples e ignorantes. Hoje não estamos nesse nível de simplicidade e ignorante, mas estamos num estágio intermediário. Uns mais, outros menos, mas na caminhada. E no final da história, todos seremos um dia espíritos puros. O modelo é Jesus, disseram os espíritos para Kardec. Então esse é o princípio da igualdade. Então, se achar hoje mais importante do que o outro, é uma questão de você estar mais importante, não é? Pela situação que você está, na sua condição, seja econômica ou social, não sei, profissional, conforme os homens veem dessa forma. Né? Mas é uma questão, vamos dizer assim, ela é momentânea, ela é passageira. A verdadeira pátria nossa não é essa do corpo. Dizem os espíritos que a verdadeira pátria nossa é espiritual. É onde nós passamos mais tempo. Embora tempo e espaço para os espíritos não sejam iguais aos nossos. Essa questão de, como você colocou, de uns se acharem mais importantes, já estabelece uma diferenciação. Então já quebra a isonomia, já quebra a ideia de que todos somos iguais. Exato. O que a gente tem que perceber é que as leis humanas, que são historicamente construídas, são as responsáveis por todos os desequilíbrios. Sim, sejam de ordem moral. Né? As leis até se modificam, as leis humanas. Nós começamos falando um pouco de questões étnicas, né? Sim. Aquela primeira lâmina mostrava braços cruzados de negros e brancos. Homens, mulheres. A própria língua, Marquinhos, ela reforça esses preconceitos, né? Verdade. Por exemplo, se você precisa tomar um remédio controlado, você diz que ele é de tarja preta. Tem uma conotação ruim. Entendi. Você quer dizer que é igual a coisa está preta, tá ruim. Presta atenção, presta atenção, isso então, é importante. Assim, esse cara, esse irmão parece com o outro. Daí o outro fala, não, ele não parece. Só o que tem parecido é o branco dos olhos. Então, sempre que a comparação é positiva, é o branco. Sempre que é negativa, é o preto. Entendi. É a tarja preta, é a coisa tá preta. Entendi. Entende? Então... Ele tem alma branca. É preto. O Vinícius dizia que ele era o branco de alma mais preta do Brasil. Entendi. Né? Então... vou te dar um outro exemplo. Eu fui um aluno de magistério. Então, eu estudei com 42 moças, 3 anos. Né? Mas os professores, ao chegar nessa... Bom dia, meninos. Interessante, né? Só tinha eu, de homem. A língua é machista. Entendeu? A língua é machista. Está entendendo desigualdade. A desigualdade de tratamento, entre as questões de gênero, entre as questões étnicas, sociais. Realmente, eu chego à conclusão, assim, isso não é uma conclusão. A gente chega a um ponto de reflexão, Luiz Renato, de que é uma dificuldade realmente a vida de relação. Ela exige de nós um nível de percepção, de bom senso muito grande. O próximo slide vai nos ajudar a continuar essa reflexão. Vamos lá. O Vitor vai colocar lá para a gente pensar um pouquinho sobre as desigualdades sociais. Né? É a questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? E aí, Marquinhos, Foi Deus que quis. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. A resposta é categórica. Não.
é a obra do homem e não de Deus. Olha essa figura, deixa aí um pouquinho, Vitor. Vamos fazer agora uma leitura desta imagem. Eu acho que essa imagem fala muito para nós, tá? E eu penso que nós precisamos refletir até que ponto eu devo somente orar e, poxa Deus, acaba com esse problema lá no Oriente Médio, acaba, meu Deus, com a fome na África. Oh, meu Deus, acaba até que ponto a geopolítica não interfere nesses assuntos, nessa disparidade social, nesse contexto que nós vivemos, que é uma realidade. Essa imagem, eu confesso que a foto desse rapaz, ela é um tanto, assim, dolorosa de vermos a súplica por alimento. E até que ponto eu posso banalizar isso? Né? Pode voltar para nós, Vitor, a imagem. Você vê, Marquinhos, por exemplo, essa discussão que hoje já está mais ou menos naturalizada na sociedade brasileira, de cotas para negros nas universidades públicas, no serviço público. Certo. Ainda tem gente que se posiciona contra. Verdade. Né? É claro que a lei dos homens vai sempre precisar ser melhorada. Sim. A gente sabe que a cota foi instituída por uma questão de reconhecimento de séculos de dominação. Certo. Não é verdade? Ela é chamada de uma ação afirmativa. Isso, exatamente, uma ação afirmativa. Mas ela tem que ter hora para acabar. Mas quando que vai acabar? Quando houver igualdade de oportunidade. E isso não é comentado. É verdade. Olha só, as cotas são ações afirmativas. Que tem que ter hora para acabar. Ela tem um programa para terminar. Ela está programada para acabar. Agora, todos sabemos que o ideal não é cotas para negros. Sim, sim. E sim cota para carentes. Mas se a gente olhar os dados do IPEA e outros institutos, a gente vai ver que mais de 90% dos pobres, dos miseráveis no Brasil, as pessoas que estão abaixo da linha de miséria, são negros. Então, para negros, temporariamente. O correto é cotas para carentes, porque o filho do Pelé, o filho do Joaquim Barbosa, não precisa de cota. Exatamente. Mas é uma minoria, não é verdade? Exatamente. 99% dos pobres, daqueles que se declaram pobres ou abaixo da linha de miséria, são negros, pardos, mulatos, são discriminados. E no IBGE, a população negra é em maior número do que a de brancos. Eu estive olhando, me parece que 54%, salvo engano, tá, gente? Não estamos dizendo isso aqui a título de... Números relativos. Números relativos, tá? Mas ela é um pouco maior do que o número de brancos. Mas se você pegar a pesquisa da Unesco, de 2012, ou é 10 ou 12, ou 2010 ou 2012, 66% das crianças fora da escola no Brasil são negras. Presta atenção, 66% das crianças brasileiras fora da escola são negras. Como que essa criança que está fora da escola, essa criança que quando ingressar na escola, quer dizer, já passou um tempo hábil da sua vida, ela tem todo um histórico de carência, de dificuldade, como que ela vai competir em pé de igualdade num Enem, Como que nós... Meus irmãos, assim, fazer essa análise, isso é muito pertinente, Luiz Renato. Porque num primeiro momento, a crítica às cotas parece válida. Uma análise superficial, ela parece válida. Mas isso precisa ser... É como tudo na vida, nada é simples. E a doutrina nos ensina muito isso. Espírito tem cor? Tem sexo? Tudo isso precisa ser observado. Então, essas ações afirmativas, elas têm uma função social. Quando este número estiver equiparado em grau de oportunidades, sejam índios, negros, enfim, carentes, quando houver uma certa equiparação, isso vai acabar, porque não será mais necessário
Mas hoje isso é necessário. Se formos analisar pela lei de igualdade, é necessário. Isso nos faz o Vitor pedir para chamar o novo slide, porque a questão é, isso vai desaparecer um dia? Boa pergunta. Tá lá, questão 806. Essa desigualdade, Marquinhos, desaparecerá um dia? Vamos ver a resposta que os espíritos deram para Kardec. Só as leis de Deus são eternas. Eu acho isso fantástico. Só as leis de Deus são eternas. Gente, Deus é Deus. Desde o tempo de Moisés, Deus é o mesmo. E tem uma história. Deus não muda as suas leis. Ah, Deus, agora mudei. Não é, isso aqui não é assim. Agora o homem evoluiu, a lei de Deus não evoluiu também. Não. As leis de Deus são eternas. Se no tempo de Moisés a mulher apedrejada deveria, a mulher adúltera deveria ser apedrejada, isso não poderia ser lei de Deus. Porque hoje não é mais assim. Só ilustrando. Isso deveria ser uma lei de homens que usaram o nome de Deus para serem obedecidos, né? Coisa que mudou nesse sentido aí, mudou pouco de lá para cá. Mas vamos ver a resposta. Se um dia a desigualdade desaparecerá, só as leis de Deus são eternas. Não a vez desaparecer pouco a pouco, todos os dias, essa desigualdade desaparecerá, juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro. E isso não depende da posição social. A doutrina espírita nos traz aí uma reflexão profunda. Luiz Renato, eu tenho um amigo um médico. E uma vez o médico nós sabemos que ele trata, tem seu atendimento, vai atender as pessoas e tal. Rapaz, um dia ele se viu em maus lençóis, porque ao atender uma pessoa a pessoa morreu. E a pessoa era importante, influente, tá? Lá na cidade deles, na região deles, era uma pessoa muito influente. Meu Deus, que dificuldade que esse amigo da medicina, esse médico, passou por conta disso. Você não usou todos os recursos, você não... Está entendendo? A própria sociedade, nós, às vezes, fomentamos esse tipo de coisa, né? As pessoas mais simples, às vezes, morrem aos montes, nas mãos dos médicos, e não é feito nenhum questionamento, nenhuma... Mas quando alguém... se eu fosse médico, eu teria medo de cuidar, Porque uns são mais iguais do que os outros. Porque uns são mais iguais do que os outros. A afirmação que você fez logo de início, né? Isso traz aí toda uma carga vamos dizer, uma pressão psicológica. Você está no seu ambiente de trabalho. De repente chega lá, um filho do governador, um sobrinho de sei lá, um auditor fiscal, coisas nesse sentido. Então nós ficamos totalmente pressionados. Dá uma carteirada, né, para ser atendido na frente. Já viu? Você sabe com quem você está falando? Você sabe com quem você está falando? Eu me lembro do caso da agente de trânsito no Rio de Janeiro. Sim. Que ela chamou a atenção do juiz que estava sem as placas do carro. E ela foi autuada. Cara, veja só em que mundo nós estamos. Agente de trânsito em pleno uso do seu trabalho, dentro da lei, das normas legais. Sendo impedida de fazer o seu trabalho. Sendo impedida de realizar o seu trabalho. Ela parou um carro sem placas. Para a infelicidade dela, era um juiz. Aí, naturalmente, que o juiz deu aqui, você sabe com quem está falando? Mas é interessante, Marquinhos, porque as palavras-chave desses slides são o orgulho e o egoísmo, né? Verdade. E os dois são irmãos. Verdade. Nem sei qual é o irmão mais velho dessa dupla, mas que os dois juntos parece que andam abraçados. Levam a soberba. Então, estamos falando de pecados capitais pela lei divina. Verdade. É verdade, que são banalizados.
Veja uma situação, quando alguém vira para outro e fala assim, eu me orgulho de ser brasileiro. Olha como isso reforça o ego. Entendi. Todo mundo usa só pelo lado positivo. Não, eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de torcer por esse time, Entendi. eu tenho orgulho. Olha como isso aprisiona o espírito ao corpo, à matéria apenas. Entendi. E minimiza os valores divinos, na Entendi. verdade. E isso está banalizado no dia a dia. Eu gostaria até que você me dissesse, Luiz Renato, que você, assim, como está na lida, né, da educação e está no meio, tá, nesse sentido do eu me orgulho de ser professor, por exemplo, ou eu me orgulho de ser, sei lá, médico, seja lá o que for. Nós poderíamos avaliar isso, será como um esvaziamento das palavras? Ou será que seria nesse sentido? Eu acho que uma banalização, né? Porque eu acho que todas as profissões são dignas, Sim. mas o professor, ele é tão massacrado em boa parte dos países, É verdade. porque ele é responsável pela formação do advogado, do médico, do nutricionista, né, do jornalista, enfim. O professor contribui para a formação intelectual, moral, física de todos os alunos. As famílias modernas, todas seduzidas pelo consumo, pela sociedade do capital, por essa lógica da aquisição, da acumulação capitalista, tem terceirizado cada vez mais para a escola a função de educar os filhos. Entendi. A função do professor não é de educar a educação formal, essa educação tem que vir de casa, e ela não está vindo de casa. Isso. As crianças estão chegando na O escola caráter. carentes da formação do caráter. Entendi. Né? Eu lembro, quando, nos meus tempos de faculdade, quando eu fiz a disciplina de Psicologia da Educação, uma colega virou para a professora, no meio dos nossos estudos sobre a contribuição do Freud, e disse, mas é complicado para mim entender e aceitar o pensamento do Freud. Eu acho que ele trouxe mais problema para a educação do que resolução. Por quê? Porque ela não conseguia interpretar aquela fase oral, a fase anal, toda a discussão que o Freud sistematizou como algo positivo e necessário. A proposta de Freud. A gente pensa daí, como é que é a questão da educação sexual. Educação sexual, por exemplo, não é só dizer para o menino que ele tem que se cuidar ou para a menina que ela não pode fazer, mas é uma série de questões que vem. E uma curiosidade, Marquinhos, que eu uso sempre nas minhas aulas, é mostrar que 3 grandes arquétipos da sociedade ocidental têm algo em comum. Jesus Cristo, Karl Marx e Sigmund Freud. Os 3 são judeus. Eram judeus. E veja como os judeus trataram Cristo. Não sabia. Verdade. Veja como Marx, sendo judeu, é tratado pelos grandes capitalistas. Sim, o capital está na mão dos judeus. Sim. A mídia, a informática, as instituições de crédito, os bancos, Sim. grande parte do mundo. Olha só onde que a discussão está indo, E né? Freud, um pensador que sistematizou, influenciou todos os grandes pensadores ao longo do século XX. Então veja que interessante, como a gente fala muitas vezes de coisas que a gente não sabe. É verdade. Interessante. Muito interessante. Mas podemos dizer que, embora algumas pessoas digam o contrário, porque eu vejo as pessoas dizendo, não, antigamente é que era bom. Você não, olha menino, você não via essas coisas. Claro que você não via, porque antigamente tudo era velado, tudo era muito escondido. Eu acho que quem assistiu a palestra do professor Alex na terça-feira foi ou ontem, excelente. eu acho que já começaria a pensar diferente em relação a como antes era melhor. Verdade. Eu acho que o Alex nos chamou a atenção para essa necessidade, de que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido, exatamente. Então, o interessante nessa última lâmina que o Vitor passou, Marquinhos, é a gente lembrar que o espírito puro não depende de posição social. Eu destacaria isso. Exato. Nesse momento da nossa conversa. Sim. Como que Jesus veio? Qual a condição sexual, não? Social de Jesus? Qual a situação social dele? Sim. E, curiosamente, era um pedagogo. Um professor. Jesus, vamos dizer assim, o seu ar professoral, não é? Ensinando, falando por parábolas, dando exemplo, coisa que o professor precisa
volta e meia. E uma coisa curiosa, de maneira rígida. Isso. Porque Firme. se constrói em muitas leituras que se faz a ideia só de um Cristo tranquilo, né, bem fazer, Isso é para quem não leu a Bíblia. rígido, Né? Firme. firme nas suas Exatamente. convicções. Lembra quando vira a mesa dos cambistas, as pessoas fazendo negócio na casa de Deus, e ele vai lá e chicote na moçada. Tem que ler, gente, tem que ler a Bíblia. Né? Porque às vezes que fala, meu Jesus, aquele irmãozinho que nunca olhou torto para ninguém. Olha, vamos pegar uma expressão de Jesus? Raça de víboras, filhas de serpentes. É uma expressão de Jesus. Então nós precisamos observar tudo isso. Lógico, dentro daquele contexto. Dentro né, Marquinhos? daquele contexto. O contexto da Cova dos Leões, o contexto do massacre Exato. dos cristãos Muito bem. e uma série de outras questões. Muito bem. Acho que está indo bem. Vamos pôr o próximo slide? Desigualdades das riquezas. A questão 808 para você comentar, Marquinhos. Vamos lá. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Sim e não. Que dizeis da astúcia e do roubo? O que se ouve muitas vezes dizer por aí, né? Que às vezes nós observamos. O que mais você ouve são as pessoas dizerem, viu como fulano é inteligente? Ficou rico. Né? Viu como fulano é burro? Tadinho. Ele não sai daquela vidinha de pobre. Né? Isso é meio que, quase que, vamos dizer assim, isso é popular, é dito popular. Né? Olha, se espelha, meu filho, se espelhe no fulano, veja como ele é inteligente, está rico, está bem de vida. Né? Será que é dessa forma que a doutrina nos ensina? Nos prepara? Nos prepara? Então, sim e não. Sabemos que tem verdadeiras pessoas que são proprietárias de fortunas e que não têm a menor condição. E tem pessoas que administram para elas. Isso é uma realidade, gente. Tá? Veja bem, faça uma análise. Só são ricos os inteligentes e os imbecis que herdam fortunas imensas. E os ganhadores de loterias. E aqueles que se apropriam de terras alheias ou terras da União, os grileiros. E aqueles que roubam dos mais simples. Tem também os que roubam dos mais ricos. Isso é só uma questão de inteligência? Ou poderíamos dizer aí que há algo mais? Eu acho que um dado importante para a gente contextualizar toda essa doutrina que está aí no Livro dos Espíritos, sobretudo, essas questões que a gente está trabalhando hoje aqui, para isso seria bom a gente contextualizar em que momento que o Kardec formula esses questionamentos e obtém essas respostas. Não é verdade? Vamos falar de uma Europa da segunda metade do século XX. Uma Europa do século XIX, Sim. em que está se formatando todo um conhecimento que vai legitimar a ordem instituída do capital. Sim. Lembre-se que nós estamos falando aqui da lei de igualdade. Sim. Não é verdade? Sim. E como você mesmo agora há pouco havia tocado na questão, o Kardec, discípulo de Pestalozzi e de Rousseau. Sim. Então, no esteio do pensamento revolucionário de 1789 na França, liberdade, igualdade e fraternidade, e no momento em que, com o fim das monarquias absolutistas, com essa decadência, aquela cultura aristocrática, ou seja, do conhecimento, ela entra em decadência e passa a ser legitimada a cultura do dinheiro. Do dinheiro. Né? Então é o momento em que surge a sociologia como ciência, em que a doutrina positivista se instaura como a ordem do capital. Entendi. Né? Quem vai estabelecer uma relação dialética com isso é o Marx. Não é verdade? Com a sua visão de cientista político, com a crítica da mais-valia, que ele começa a observar essa questão de que uns são mais iguais do que os outros. Exatamente. Não é verdade? Muito e bom. aí, o próprio Hippolyte Taine, que na França vai ser um dissidente do Comte, da doutrina positivista,
cria a teoria determinista, dizendo que o homem é fruto do meio em que ele vive, do momento histórico por que ele passa e da hereditariedade, que na verdade ele está querendo dizer de raça. Sim. Então, quando a gente ouve aquelas histórias infantis da princesa que se casou com o plebeu, só na história da carochinha, Marquinhos. Porque, na Ficou lá, verdade, no imaginário. não era para ver essa quebra, né, de deixar um plebeu entrar numa família Sim. de rico. Tradicional. De quem tem posses. Né? Exato. Então, há uma certa quebra nesse sentido. Não há uma lei escrita nesse sentido que proíbe, mas isso Não, fica não há, mas cria-se uma cultura. uma cultura. E essa cultura é legitimada pelas leis. Entendi. Exemplo prático disso. Tá? Um cidadão chamado Cesare Lombroso, na Itália, cria 2 disciplinas nos cursos de direito na Itália, que depois se espalham pelo mundo, que são a frenologia e a antropometria. Né? O que é a frenologia? Eles fazem um estudo que, conforme a formação da caixa craniana da pessoa, ela tem uma tendência natural para o crime. Ouvi falar disso. Isso para quê? Para criminalizar os negros, Entendi. que já eram grande Século parte da população. XIX? Século XIX. Isso entra na cultura brasileira na escola do Recife. Tá? Quando o Antônio Conselheiro é assassinado em 1897, depois da Operação de Canudos, a recomendação do governo republicano era de que cortasse a cabeça do líder e levasse para o doutor Nina Rodrigues, na Faculdade de Medicina da Bahia, primeiro curso superior do Brasil, tá? Para que ele emitisse um laudo, fizesse Um a estudo. medição, quer dizer, a antropometria, medir, tá? Para emitir um laudo dizendo que, conforme a caixa craniana dele, ele tinha uma tendência para o crime. Precisava justificar o assassinato de um líder espiritual e comunitário. Que os livros de história, durante muito tempo, contaram histórias diferentes. Entendi. Entende? Então, dizer que todos são iguais perante a lei, divino. 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 Que dos homens não É necessariamente. preciso deixar isso bem claro. Nós estamos falando de uma das leis morais do Livro dos Espíritos, que é a lei de igualdade. Mas uma coisa é a lei divina, outra coisa é a lei humana. Né? Sem sombra de dúvida, a lei humana é aquela que se modifica. Né? As leis divinas, enfim, são aquelas para todo sempre. O nosso amigo Vitor... Muito interessante. Próximo slide, Vitor, para a gente dar sequência aqui. Isso. E podermos tratar dessa questão da igualdade, né? A pergunta 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? E já existiu alguma vez, Marquinhos? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Como assim? Explica melhor. Nós observamos que aí os espíritos estão bem categóricos e convictos dessa situação que estamos em graus diferentes, né? Como espíritos intermediários, em nível intermediário, cada um numa posição, certo? Tem a ver? Sim, tem a ver, sim. E dado esse fato, a igualdade absoluta no mundo de provas e expiações ainda é uma utopia. Tendo em vista que o mundo de provas e expiações é habitado por espíritos da terceira ordem. Tendo em vista que espíritos da terceira ordem, característica principal é qual? São apegados à matéria. Eles amam, nós amamos mais a matéria do que as coisas espirituais. É por isso que nós nos dedicamos muito ao dinheiro e pouco ao conhecimento de si mesmo, aos relacionamentos, à afetividade, até o conhecimento, como você disse agora há pouco. Ele até foi suplantado, ainda que veladamente, pelo capital. Né? Por volta do século XIX, o conhecimento, vamos dizer assim, ele perde, de certa forma, essa... Não seria... Essa valoração, né? Em nome do dinheiro, da acumulação capitalista. Não que ficou pior do que era, mas vamos dizer assim, é o estágio em que nós estamos, que a humanidade caminha, vamos dizer assim, né? Num dado momento, altos e baixos também. Agora, essa questão puxa para uma outra problemática. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, já o dissemos. A sociedade,
é sempre a causa primeira dessas faltas. Pois não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros, é frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de aniquilar-lhes as tendências perniciosas. É uma educação voltada para... É uma crítica voltada para a produção, somente. Muitas vezes nós temos essa educação que às vezes dispensa outras situações. Veja bem, essa resposta dos espíritos nos diz que quando um homem cai, toda a sociedade à sua volta cai com ele. Então nós somos responsáveis também pelo fracasso dos nossos irmãos. Isso mais uma vez me chama a atenção também para essa segunda metade do século XIX, em que todo um conhecimento científico é forjado, e na figura do próprio Émile Durkheim, né? Quando ele traz uma discussão que para nós que estudamos a doutrina kardecista é muito importante, que é a questão do suicídio. Né? O Durkheim vai dizer que o suicida, na verdade, ele é suicidado pela sociedade. Quer dizer, muito importante. A inaceitação dele pelo outro, claro que isso mostra uma certa fragilidade na sua constituição espiritual, mas sim, que ele não seria responsável por isso, e sim o Meister. Como é que você pensa isso? Eu tenho um caso, nós podemos observar no livro O Céu e o Inferno, em que um rapaz se suicida por causa de uma jovem noiva, que terminou o noivado e ele suicidou-se na porta da casa dela. Então o Espírito São Luís informa para Allan Kardec que o maior responsável pelo suicídio dele é a moça. Ele tem, sim, responsabilidade, porque cometeu o ato, ele tem responsabilidade. Mas a responsabilidade maior recaiu sobre ela. A teoria do Durkheim aplicada a esse caso específico. Um caso específico. Kardec diz, mas por quê? Porque ela incutiu nele um amor que não nutria. Ela não queria nunca ser noiva dele, tá? Só procurava um meio de se desfazer, de se desembaraçar dele. Então é muito perigoso a gente ficar iludindo as pessoas. E a sociedade ilude muito. Não vamos entrar no mérito da ilusão. Porque ainda vamos falar de propaganda, entre outras coisas. É isso? Mas a sociedade, segundo esse conhecimento espírita, é responsável, sim, pelo fracasso do indivíduo que a compõe. E a maneira como você finalizou com esse exemplo já nos faz chamar o próximo slide, sim, que é muito elucidativo dessa questão. Sim. E nós porque Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria. E mais para frente, vamos chegar nas questões de gênero também. Né? Exatamente. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis. Essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem. Né? Eles vão, como se diz, eles falem ao cumprir essas provas, ao realizá-las. A 815 já emenda. Então, qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma como a outra. A miséria provoca a lamentação, a reclamação contra a providência. E a riqueza